Graça e paz, Ministério Recomeçar. Entramos em oração, agradecendo a Deus, gratidão eterna pela vida, por tudo que temos passado, por tudo que temos vivido, pelas dores, pelas alegrias, pelas angústias, pelas tribulações. Em tudo dai graças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ler uma passagem bíblica aqui e refletir com vocês a respeito. Está em Efésios 2, do 10 em diante. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, éreis gentis na carne e chamados circuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados pela morada de Deus no Espírito. Quero compartilhar com todos algo que Deus ontem tocou no meu coração. Eu estava meio que chateado, meio que em desespero, e fiz o meu jejum e fui conversar com Deus, porque realmente estava doendo dentro de mim. Eu estava magoado, chateado, triste, e Deus me trouxe essa palavra, e ali eu consegui entender, e eu creio que isso serve para edificação, assim como a própria palavra fala, serve para a edificação de um edifício. O que é um edifício? Para se montar um edifício precisa-se de uma equipe de trabalho, pessoas competentes para fazer o esboço do que vai ser esse edifício. Vai precisar de pessoas qualificadas para dar o seu nome, para que, se acontecer alguma coisa, de cair uma pedra que seja, ele ter um nome para se reclamar. Esse nome é o próprio Jesus Cristo. É em nome dele que nós hoje podemos falar, é em nome dele que hoje nós podemos atuar como cristãos, uma vez batizados, e é por ele que o Espírito Santo vem a nós, porque é uma promessa dele. E ali é muito claro que quem são os gentis? Somos nós,
nós que não somos um povo judeu, todos nós que somos de fora do povo eleito, de fora do povo de Israel, nós somos gentis. Então, Jesus Cristo foi muito claro quando veio trazer isso para nós, com a sua mensagem, com o seu evangelho, que todos sejam um como eu sou um com meu Pai. E uma vez que todos sejam um, ele está deixando claro que o povo eleito vai ter um outro povo que vai se juntar a ele para ser um só. E aqui nesse pedaço de carta a Efésios é falado sobre isso. E o mais incrível é que pelo batismo nós nos tornamos povo santo. Pela escolha de escolher a Cristo, nos tornamos eleitos e povo santo de Deus. E uma vez que somos eleitos, precisamos mudar a nossa qualidade de vida, mudar quem somos. E a tribulação, ela vai fazer parte, mas ela não pode ser o que nos domina. Então, Jesus Cristo foi muito claro comigo nas palavras assim, por eu estar meio triste, magoado, porque eu também sou uma pedra desse edifício. Eu também sou um pedacinho desse corpo. Eu também sou um filho de Deus. E por eu ser um filho de Deus, eu fiz uma escolha de modificar a essência da minha vida para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, seja exaltado. E uma vez que eu escolho isto, Deus me transforma através do Espírito Santo em alguém que pertence a um corpo, que pertence a um edifício. Talvez eu seja a janela, talvez eu seja só a borracha da janela, mas uma janela que não tiver uma borracha, ela não veda, ela não tem uma vedação perfeita. Uma janela que não tem uma massa, ela não veda perfeitamente. Talvez eu seja uma maçaneta, uma porta sem maçaneta você não abre. Talvez eu seja apenas um caquinho do piso, onde todo mundo pisa. Mas se não tiver um piso, uma criança pode vir e se machucar no rústico, ou uma própria pessoa pode vir e tropeçar. Então, para Deus, para nós que somos gentis, e para Deus, nós somos o povo eleito, o povo que vai ser a nação santa. Então nós temos que a cada dia modificar, procurar ler a Bíblia e entender aquilo que Deus pede a nós, porque a palavra dele todo dia se renova. E para mim, ele me trouxe essa palavra dessa maneira, para eu me aquietar, para eu entender que eu faço parte de algo muito maior e que a tribulação, mesmo que seja momentânea, já que a palavra me diz isso, ela causa em mim um efeito muito maior, um efeito de perseverança, um efeito aonde Jesus Cristo consegue ser exaltado. Quando eu saio da minha tribulação e eu consigo ver Deus dentro dessa tribulação me dando a força para sobreviver, ali Deus se faz presente e é glorificado o nome do Pai no Filho. Porque Jesus, através do seu Santo Espírito que ele prometeu, vem a mim, me mostra a situação, me faz refletir através do que Deus deixou como a nossa maneira de ser ensinado. O nosso pai letrista é a Bíblia. É ela que nos traz à tona tudo aquilo que Deus quer para nós. Então, quando eu leio, que eu olho, eu me deparo com a minha tribulação, com a minha tristeza, com a minha angústia, e Deus me mostra que a minha angústia é nada perante a exaltação que eu preciso fazer dele na minha vida, ali se transforma a minha angústia em alegria, porque eu aprendi diretamente de quem quer me ensinar, que é a palavra, que é o próprio verbo encarnado. Ali eu aprendo que tudo que eu passar e que eu conseguir resolver dentro de mim, através da unção do Espírito Santo, Deus está sendo glorificado. E para que eu vim para este mundo? Não foi para isso? Não foi para isso que Deus me chamou? Não foi para isso que Deus me colocou no ventre da minha mãe e depositou em mim algo já para eu fazer, para eu executar na medida que eu for crescendo e vivendo?
Deus tem um plano na minha vida, como Deus tem um plano na vida de todos nós. Então, a minha tribulação, a sua tribulação, a minha tristeza, a minha angústia, ela precisa se reverter em uma exaltação a Deus. Quando eu aceito a tribulação, quando eu passo por ela aceitando, ali ela se transformou numa exaltação a Deus. Ali eu entendi que a palavra é clara. No mundo tereis tribulação, mas coragem, Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo para que eu pudesse, no dia da minha tribulação, encontrar nas palavras dele, no Espírito dele, a forma necessária para passar pela tribulação. E ali, uma vez que eu passo pela tribulação, eu exalto, eu enalteço o nome dele. E eu mostro que eu sou um filho dele. Porque qual pai que quer o pior para o filho? Ao contrário, Deus quer o nosso melhor. Mas às vezes a gente é falho no ler a palavra e no acreditar. A nossa falha consiste no acreditar. E aí a tribulação toma conta. Mas Deus já espera isso do ser humano, porque Ele sabe que Ele criou o ser humano para enaltecer a Ele. Então a gente passa por um processo. Eu caio, eu aprendo com a palavra como me levantar. O Espírito que está dentro de mim é vivificado. Jesus coloca a força que o Espírito Santo tem em mim, e com ele eu aprendo, através da Bíblia, discernida ali na minha frente, porque Deus faz com que o Espírito me mostre o que eu preciso entender, e ali eu começo a sair da tribulação. Uma vez que eu saio, o nome dele é glorificado. É tão maravilhoso, tão absurdamente lindo, e a palavra é muito clara. Em tudo a palavra é muito clara. Quando o discernimento do Espírito vem, fica tão claro assim na nossa frente, que chega a ser absurdo e é gostoso. A minha tribulação passou. Ontem à noite eu tive um culto maravilhoso, eu vivi uma situação fantástica, e eu estou compartilhando esta oração com vocês justamente para deixar claro o que Deus quer da gente. É isso que Deus quer. Deus não quer que eu pare na minha tribulação. Ao contrário, Deus quer que eu enxergue que existe alguém muito maior do que eu, e esse alguém é Ele, que através da palavra dele, do Espírito dele vivificado em mim, eu possa alcançar a graça de poder exaltar e enaltecer o nome dele. Vamos fazer uma oração, vamos colocar em oração todos os nossos irmãos, já que somos parte pequena, cada um pedacinho desse edifício. Vamos colocar em oração quem é junto conosco esse edifício. Porque se eu estou na tribulação e eu não consigo sair dela, eu faço com que esse edifício fique doente. E quem se aproximar de mim vai ficar doente, porque eu estou doente. Então eu preciso ser curado para que eu possa curar. Uma vez que eu for curado daquilo que eu vivi, que eu exaltei o nome de Cristo, ali eu consigo exaltar o nome de Cristo na vida do meu irmão. E eu consigo exalar esse perfume de Cristo ao meu irmão e fazer com que ele também saia curado daquilo que pode não ser a mesma tribulação, mas é a tribulação. Então eu mostro a ele que o Espírito me dá o discernimento, se eu buscar na palavra o conhecimento necessário para aprender a sair daquilo que está me machucando. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em oração nós colocamos a todas as pessoas que nesse momento, estão precisando da graça, estão precisando do conforto, da mão poderosa, da graciosidade de Jesus Cristo, que Ele possa, como a pedra principal desse edifício, trazer a cura para os nossos corações, a cura verdadeira, a cura que faz a gente enxergar o porquê eu passei por aquilo, porque ali eu cresço, quando eu entendo porque Deus permitiu que eu passasse por aquilo. Vai ter uma sempre vai existir um propósito. Então a minha dor, ela se torna o próprio crescimento desse edifício, quando eu entendo para que eu sofri, o porquê que eu sofri. E quando que eu adoeço esse edifício? Quando eu faço esse edifício não progredir.
quando eu faço esse corpo não crescer, é quando eu fico parado, tentando, remoendo por dentro e tentando não querer fazer com que aquilo saia ou se perca no vento. Se eu tenho uma tribulação e ela está doendo dentro de mim, eu tenho que buscar aquele que me deu a palavra, que em tudo ele estaria comigo. Quando eu busco a palavra, eu encontro a solução do problema. Quando eu me faço de arrogante, de ruim, e eu não busco a palavra, eu não resolvo o meu problema. E ali eu faço com que o corpo pare. Aí precisa vir alguém para me dar uma força e me mostrar um caminho. Então a gente faz com que o corpo não ande. E nós estamos numa vida que ela é crescente, ela tem um tempo. Jesus Cristo nos deixou com um tempo limitado. E esse tempo a gente não pode perder ele à toa. Até a própria palavra fala, existe um tempo para tudo. E existe um tempo para eu entender que em Deus, na palavra dele, com o Espírito dele, uma vez que eu me resolvi e eu me batizei, é nele que eu vou vencer todas as minhas tribulações, porque ele venceu elas já por mim. Só falta eu vencer, para que eu possa me parecer cada dia mais com ele, para que eu possa exalar cada dia mais o perfume dele. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer pelas tribulações que vêm, agradecer pelos problemas, pelas dores, pelas angústias, pelas mágoas que acaba vindo dentro de nós e ficando dentro de nós alguns dias, até a gente ter a verdadeira noção de ir buscar na palavra uma maneira de fazer com que aquilo saia. Eu vou falar para vocês, eu li em Atos ontem a morte de Estevão e Paulo perseguindo a igreja, e aí depois Jesus me mostrou esta passagem em Efésios. Se eu der continuidade ali no capítulo 3, está falando, Paulo falando sobre quem ele era e o que ele está vivendo com Cristo. Então, ali Deus me mostrou, eu pude sentir, eu pude ver, eu pude ouvir Jesus falando comigo e me mostrando, olha filho, Paulo era perseguidor, Paulo perseguia, Paulo esteve com muita gente e fez com que muita gente saísse ou morresse, mas esse mesmo foi usado por mim, esse mesmo que antes era o tribulado, que fez a tribulação de muita gente, depois viveu essa tribulação por mim, mas ele também venceu, ele também combateu o bom combate, e ele também venceu, no meu nome ele venceu. Então, que a palavra de Deus possa fazer com que a gente chegue aonde a gente precise, que a gente não pare nos nossos problemas, que a gente não pare nas nossas dores, mesmo que ela seja muito difícil. Estamos vivendo um momento muito crítico na vida, que é o momento da pandemia. Muita gente pega e não se sente à vontade, muita gente pega e não está com Cristo, muita gente não consegue sair, muita gente morrendo, mas muita gente também conseguindo passar por cima de tudo e conseguindo exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus e deixar claro que em toda tribulação que nós tivermos, se nós ajoelharmos e pedirmos o Santo Espírito de Deus para nos mostrar uma maneira de sair, uma maneira melhor de sair de tudo isso, e buscar na palavra, Deus vai fazer com que os nossos sentidos, o sentir, o ouvir, o ver, seja aguçado a ponto da gente poder entender, de uma forma ou de outra, Deus vai enviar a solução, através da palavra dele. Ele vai mostrar o acontecimento de alguém que também viveu aquilo e como conseguiu sair. Porque é da alegria de Cristo que a gente consiga passar por todas as nossas tribulações. O nome dele é exaltado e a palavra dele é afirmada cada vez que a gente vence uma tribulação.
Quero orar por todas as pessoas que estão nos hospitais, por todas as pessoas que trabalham dentro dos hospitais, a começar por aquele que faz a limpeza, aquele que passa por um processo tão grande de cuidar, de encostar em sangue, tenha toda uma profilaxia, mas que o Senhor possa cuidar dele e dos seus familiares, passando pelo anestesista, passando por aquele que faz a comida. A comida dentro de um hospital é algo muito importante, que a gente precisa dar um valor imenso. Mesmo que seja pouco, a gente sente fome quando começa a reagir, quando começa a melhorar. Mas o que nos é dado dentro do hospital é o certo, feito por passado na mão de alguém que entende o bastante o nosso organismo e faz com que aquilo resolva, faça com que a gente cresça espiritualmente e na carne. Quero orar por quem dá a condição de um hospital estar ativo, a parte de almoxerifado que faz as compras, que nunca falte, que Deus possa suprir todos os hospitais, que nunca falte o que é necessário ter dentro de um hospital. Quero orar por todas as pessoas que de uma maneira ou de outra têm alguém ou estão com Covid, que a nossa fortaleza seja o Senhor Jesus Cristo, que todos nós que passamos ou que vivemos próximo a alguém, que a palavra de Deus seja o bastante para nós, que a força que existe na palavra de Deus e no Santo Espírito seja o bastante para a gente aprender e passar pela tribulação. Mesmo na maior dor, mesmo que a gente esteja quase que desfalecendo, vamos acreditar que existe um propósito. Se a gente entender que existe um propósito, a gente vai alcançar a graça de vencer. Quero orar por todas as pessoas também, por todos os idosos, por todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, estão passando por uma tribulação muito grande, filhos que saem, netos que saem, que voltam, a preocupação, aquela coisa que vai lá dentro do coração, fica dentro da mente martelando. Quero orar por todos os pais de família que, nesse momento tão difícil, está tão difícil de se levantar o dinheiro, que seja o próprio Senhor Jesus a ser o provedor maior nas nossas vidas. Traga Cristo para perto, para que Cristo possa ser aquele que cuida de toda a família. Quero orar por todas as mães de família que às vezes sozinhas estão cuidando dos seus filhos e não estão achando a condição necessária. Que o provedor maior, Jesus Cristo, possa prover na vida de cada um de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Quero orar por todos que estão precisando de uma oração nesse momento. A oração de tudo que Deus poderia deixar para nós. Na sua maior angústia, busque a oração, porque a oração, ela chega até Deus. Se vai tocar o coração de Deus ou não, é outra coisa, mas ela chega até o conhecimento de Deus, porque quando você fala em nome do Senhor Jesus, Deus Pai ouve. Tudo é uma promessa dele para nós. Tudo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus será ouvido. E se for do agrado de Deus, se for do propósito dele, aquilo vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oro por todos que estão precisando dessa oração nesse momento. Que o Senhor Jesus seja a fortaleza de cada um de nós. Que o Senhor Jesus seja a pessoa no qual a gente possa contar a cada instante de nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.